Bom dia, queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Este é o dia que o Senhor preparou para nos alegrarmos, nos regozijarmos, bendizermos e engrandecermos o nosso Pai. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como fazer o meu devocional com Deus. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos aí onde você estiver e curva a sua cabeça. Pai, nós te damos graças por este dia que o Senhor permitiu, Pai, que nós estivéssemos nos alegrando em Ti. Mais um dia nós temos a chance de recomeçarmos. Obrigada pela noite de descanso, por este dia que nós sabemos que o Senhor já preparou para cada um de nós. Peço perdão, Pai, dos nossos pecados. Assim como o Senhor tem nos perdoado, Pai, que nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Nos dê, Pai, o livramento de algo que muitas vezes nós nem sabemos que vamos passar, mas o Senhor sabe. Que o Teu Espírito Santo nos conduza no dia de hoje a sermos cada dia mais parecidos com Cristo, para que possamos amar, perdoar, ajudar, servir, adorarmos ao Senhor, Pai, através das nossas atitudes, porque a Tua palavra diz que nós devemos praticar aquilo que nós aprendemos, Pai. E é a Tua palavra que tem que estar em nós, Pai, e nós estarmos enxertados em Ti, como filhos amados do Pai. Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, traga a revelação daquilo que nós precisamos para a nossa vida diária e que possamos ter os olhos do nosso entendimento, Pai, abertos, os nossos olhos espirituais, para obtermos o conhecimento, a sabedoria, o discernimento que vem de Ti. Em nome de Jesus, obrigada e amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu estou aqui para compartilhar com vocês como fazer um devocional de uma forma simples. Eu nasci num berço cristão, vamos dizer assim. A minha família, né, quando eu nasci, já era cristã. Então, eu cresci dentro da igreja, né? E ali eu aprendi os princípios da palavra do Senhor. E quanto mais eu crescia, mais eu tinha sede de Deus. Quando eu tinha 7, 8 anos, com o entendimento eu aceitei Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. E é o que a palavra diz, né? A todos os que creram, a todos os que receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Quando nós cremos e recebemos o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor nos dá o poder de nos tornarmos filhos. Antes disso, antes dessa atitude, nós não somos filhos, nós somos criatura. Então você só é filho de Deus quando você aceita, você crê com o seu coração e declara com a sua boca que o Senhor é o Senhor e o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E depois daquele dia, eu comecei a ter cada dia mais sede de Deus. E com 11 anos, com 9 anos, eu desejei me batizar, mas eu me batizei com 11 anos. E aquele dia foi um dia onde, queridos, foi inesquecível para mim. O dia que eu aceitei Jesus e o dia que eu me batizei. Porque a palavra de Deus diz, né, que quem crê e for batizado terá a vida eterna em Cristo Jesus. É uma ordenança bíblica. Nós precisamos crer, aceitar Jesus e sermos batizados, porque o batismo ele é um simbolismo, né, da morte do velho homem, a criatura, e o nascimento do Filho de Deus, do novo homem, né? Que quando nós cremos e somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? E logo depois, eu cada vez tendo mais sede de Deus, passados-se alguns anos, 2, 3 anos, eu fui batizada, né, com fogo, com a evidência em orar em línguas. E a cada dia mais eu tinha mais sede e fome de Deus. Mas, queridos, eu quero compartilhar com vocês que há mais ou menos 4 anos atrás foi quando realmente
eu mergulhei em águas profundas com o Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Porque até então, eu ia à igreja, eu orava, eu ajudava, procurava ajudar o próximo, servir na igreja, procurava não fazer nada de errado, por mais que nós erramos, pecamos, né? Você conhece a palavra de Deus, então você procura seguir os princípios, mas eu não tinha mergulhado ainda em águas profundas, né, com o Senhor. Eu não tinha uma intimidade, um relacionamento palpável. Mas como definir, né, o que é um relacionamento e uma intimidade palpável? Eu tinha um relacionamento, vamos dizer assim, bom, mas não era perfeito, como a palavra de Deus diz. Eu não andava por aí e ouvia, onde eu estivesse, o Senhor falando comigo. Eu não entendia que eu precisava da palavra do Senhor em mim. E se eu estivesse no Senhor e a palavra dele em mim, eu poderia pedir tudo ao Senhor. Isso é o que diz na palavra de Deus. Eu lia a Bíblia, mas não lia todo dia. Eu orava todo dia, mas eu não tinha profundidade com Deus. Mas há 4 anos atrás o Senhor falou comigo: filha, eu vou te levar às águas profundas. E eu não imaginava, né, que levar às águas profundas também são situações difíceis, de aflições, de perseguições, de dores, de deserto. O deserto é um treinamento, ele nos molda, ele nos trata, ele nos prepara para o propósito do Senhor. Deserto não é lugar de habitação, é lugar de visitação, você vai passar pelo deserto. O povo, quando foi liberto, né, o povo de Deus, quando Moisés foi levantado para libertar o povo, a promessa do Senhor é que eles iam chegar à terra prometida, ou seja, eles iam passar pelo deserto. A permanência pelo deserto depende de cada um de nós, depende da nossa obediência, né, do nosso posicionamento com o Senhor. Então, queridos, eu há 4 anos atrás comecei a mergulhar em águas profundas. Eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Eu lia passagens, né, mas não assim lendo a Bíblia inteira. Eu conhecia a palavra de Deus, mas não com profundidade. Eu não tinha ela dentro de mim e na minha boca, para que eu pudesse falar ao Senhor, orar ao Senhor a palavra, porque o Senhor, ele nunca vai se comprometer com a sua dor, com a minha dor, com a nossa necessidade, não, ele vai se comprometer com a sua palavra. Então, por isso que ele fala na sua palavra: se vocês estiverem em mim, a minha palavra estiver em vós, vocês poderão me pedir tudo, e eu ouvirei, e eu atenderei. Então, a partir daquele momento, eu comecei, queridos, a entender que o meu devocional é parte principal da minha profundidade com Deus. E então eu decidi fazer esse vídeo para ajudar você, assim como o Senhor me ensinou e tem me ensinado. Eu gostaria de compartilhar esse ensinamento com você, porque eu quero dizer algo para vocês. Em todos esses anos da minha vida, eu nunca tive um relacionamento com Deus como eu tenho tido. E eu sei que isso devido ao meu posicionamento, a minha obediência, porque o Senhor, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que o Senhor diz na sua palavra vai se cumprir. Mas se vai se cumprir na minha vida, depende de mim, porque o Senhor já disse o sim e o amém para mim, para as promessas dele que estão na sua palavra. Mas eu vou precisar o quê? Para eu fazer o meu devocional, eu vou precisar obedecer, eu vou precisar matar a minha carne, porque a carne e a alma nunca vai querer as coisas de Deus, as coisas do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito. Então, quem você está alimentando mais? Vai ser aquele que vai te governar, vai ser aquele que vai te dominar. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra de Deus. E quando eu entendi, né, que quando eu acordava eu já fazia oração, mas eu fazia aquela oração que tinha um tempo certo. Quanto mais nós nos aprofundarmos, quanto mais intimidade, quanto mais relacionamento com Deus, maior vai ser o nosso nível de entrega. Então, hoje, eu não tenho mais aquele tempo cronometrado de levantar, orar e já ir fazer meus afazeres. Não.
Como eu disse, antigamente eu não lia a Bíblia todo dia. Eu lia livros, mas que continham a palavra de Deus, mas não era a Bíblia. Eu não entregava a primícia ao Senhor. O que é a primícia, queridos? Primícia são os primeiros frutos de uma colheita. Desde os primórdios, desde Adão e Eva, eles entregavam a primícia ao Senhor, né? Quando Caim e Abel, eles entregaram a sua oferta ao Senhor, Caim matou Abel por quê? Porque Abel entregou a sua primícia, né? Caim, não. Caim entregou aquilo que não tinha tanta importância. Então, por isso que Deus recebeu a oferta de Abel e não a de Caim. Então, Caim se enciumou, invejou Abel e matou o seu irmão. Isso é muito sério, queridos. Então, desde o começo, nós vemos a importância da primícia ao Senhor. E, biblicamente falando, o que é primícia? É nós entregarmos o melhor a Deus. E o que é o melhor do nosso dia? Se não é a primícia, quando nós acordamos. O que eu entendi com essa primícia? Quando eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer no meu dia é orar ao Senhor. Tem pessoas, e inclusive eu fazia isso, que a primeira coisa quando acordava era pegar o celular, porque o celular desperta. E aí você vai pegar o celular para desligar o despertador. E aí uma coisa chama a outra, né? E aí o que você faz? Ah, tem umas mensagens aqui, eu vou ler. O que aconteceu? Você já deixou de entregar a primícia ao Senhor. Você entregou a primícia ao celular, a sua carne, as suas emoções. E isso não é agradável ao Senhor. Então, a partir do momento que eu entendi que a minha primícia é acordar de manhã e não pensar em mais nada, a primeira coisa é dobrar o meu joelho e orar. Fernanda, eu preciso dobrar o meu joelho? Não, querido, se você não quiser, não precisa. Mas eu tenho essa atitude. Porque quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos nos prostrando diante dele. Nós estamos mostrando que nós não somos nada sem ele. Nós estamos nos quebrantando diante do Senhor. Existe um louvor que eu gostava de cantar na minha adolescência, que ele é assim... Tentar ficar de pé por minhas forças, tentar andar, mas nunca conseguir, tal qual uma criança, um coração sem esperança, andar com verdadeira fé a me guiar, então depositar em corações fraquezas e temores, e de joelhos se encontrar, mais alto ficar, de joelhos alcançar os céus, de joelhos tudo enfrentar e até subir uma montanha. Pois de joelhos o mundo é menor e é o maior de joelhos. Ah, como eu amava adorar ao Senhor com este louvor. Este louvor diz que de joelhos o mundo fica menor e eu maior. Sabe por quê? Não por minha causa, mas porque o Senhor está em mim. Quando eu me prostro de joelhos, o Senhor... Ele olha, né, a minha adoração, a minha reverência, o meu quebrantamento e ele fala, filho, eu te faço maior de joelhos. Então, assim, se você quiser, você pode ficar em pé, né, sentado, mas eu prefiro estar de joelhos, porque eu me sinto maior de joelhos com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas isso é uma preferência minha, tá, queridos? Como eu compartilhei com vocês. Voltando aqui, eu oro, né, me coloco de joelhos, mas eu preciso que você entenda que para que eu faça o meu devocional, eu preciso separar um tempo para oração primeiro, antes de tudo. Ler a Bíblia e meditar sobre o que eu estou lendo. Aqui, ó, queridos, eu tenho um caderninho, tá?
onde eu escrevo tudo aquilo que o Senhor fala comigo. E aqui eu escrevi como fazer o meu devocional com Deus, para compartilhar com vocês. Então, eu tô lendo o passo a passo, para que eu não esqueça de nada. Então, eu acordei. Primeira coisa que eu vou fazer é orar. Então, queridos, quando eu faço a minha oração, eu já tenho que ter um lugar preparado para aquela oração. A Bíblia fala, né, que nós devemos ir para o nosso quarto, orar ao Senhor em secreto, porque no secreto o Senhor nos vê e nos recompensará. Mas não precisa ser necessariamente, queridos, o quarto. Pode ser a sala, pode ser a área, o quintal, a cozinha, um lugar que você escolher, que seja um lugar mais tranquilo, onde você tenha uma intimidade, um relacionamento com Deus. Seja um lugar mais tranquilo. Então, você já tem que escolher esse lugar tranquilo. Horário. Eu, Fernanda, prinicio o Senhor com o início do meu dia. Fer, eu posso fazer à tarde, à noite, meu devocional? Pode, queridos. Mas eu tô ensinando algo para vocês que o Senhor falou comigo, sobre eu entregar a minha primícia a Ele, né? Os primeiros segundos, os primeiros minutos do meu dia. Mas você também pode, se você quiser, fazer em outro horário do dia o seu devocional. Mas nunca deixe de, em primeiro lugar, orar ao Senhor quando você acorda. Porque o seu dia é diferente. Quando eu orava somente ao Senhor, meu dia era muito bom. Mas quando eu entendi que eu precisava entregar a minha primícia sendo devocional de manhã, nas primeiras horas, né, nos primeiros momentos do dia, eu sinto que, assim, o meu dia, ele, por mais que eu tenha problemas, situações difíceis, é diferente. O Senhor está ali comigo de uma forma sobrenatural. Então, queridos, escolhi um lugar, acordei, orei ao Senhor, pedi para que o Senhor trouxesse revelação da sua palavra, daquilo que eu vou ler, porque às vezes as pessoas falam, eu não entendo a Bíblia, mas você orou pedindo para que o Senhor, ele te ajude a entender aquilo que ele está falando com você? Porque a palavra de Deus, ela é Deus. Deus e a sua palavra são um só. Então, tudo que está na palavra é o Senhor falando conosco, mas nós, muitas vezes, não entendemos porque não oramos e não pedimos para que o Senhor nos traga revelação para aquilo que nós precisamos aprender. Depois, queridos, eu preciso entender que eu vou precisar de um tempo. Então, se você está acostumado a acordar às 6 horas da manhã para ir trabalhar, que era o que eu fazia antes, você vai acordar meia hora, 40 minutos, 1 hora antes. Para quê? Para que você não faça o seu devocional de uma forma correndo. Nós não podemos entregar as coisas para o Senhor de qualquer jeito. O Senhor tem nos dado tudo e nós vamos dar apenas alguns minutos, um pouco tempo. Ah, Fernanda, mas eu não consigo começar com 1 hora. Então comece devagar. O importante com o Senhor não é a velocidade, mas sim a constância. Comece, assim como numa academia, você começa com pouco peso, você começa devagar um treino. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Comece com 15 minutos, 10, 15 minutos de devocional. Hoje eu tenho feito o meu devocional, tem dia que eu faço 1 hora, tem dia que é 1 hora e meia, tem dia que são 2 horas. Por quê? Por causa da minha profundidade. Mas no começo eu comecei com 15 minutos, com 20 minutos. E fui aumentando progressivamente, porque quanto mais você aprende de Deus, mais sede você tem, mais você quer de Deus. Então comece com os seus 10, 15 minutos e vai aumentando progressivamente. Então, em primeiro lugar, a oração. Segundo, a Bíblia, tá? Aqui está a minha Bíblia. Queridos, quando você entende, mas eu posso fazer meu devocional com um livro? Eu tenho também um livro de devocional aqui, queridos. Mas, primeiro, eu leio a Bíblia. Porque o meu devocional, ele contém a palavra de Deus, mas ele não é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o que nós devemos primiciar. Fiz a oração, vou ler a palavra de Deus. Depois, eu posso ler o meu devocional, como eu faço. Não deu tempo de manhã de eu fazer isso? Faz a oração e lê a Bíblia. Mais tarde, antes de dormir, você lê seu devocional, o seu livro, entendeu? Mas não deixe de ler a palavra de Deus, a Bíblia, no seu devocional. Como que você vai fazer? Você vai escolher por onde você vai começar. Hoje eu tô dando um exemplo, mas o ano passado eu escolhi começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Então eu comecei lá, Mateus.
eu lia um capítulo por dia no começo. Depois eu aumentei, 2 capítulos. Tinha dia que eu lia 3 capítulos. É como eu falei, o importante não é a velocidade, mas é a constância, é a intensidade com Deus. Hoje eu vou ler Salmos 1, só para vocês meditarem. Fiz a minha oração, pedi para que o Senhor trouxesse a revelação. Escolhi, né, por onde eu vou começar a fazer o meu devocional. Eu vou começar pelo Velho Testamento, Gênesis, porque eu quero conhecer tudo. Amém. Agora, esse ano, eu estou estudando o Velho Testamento nos meus devocionais. É maravilhosa a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Mas eu tô te, explicando como eu fiz. Você vai fazer como o Senhor tocar o seu coração. Hoje eu vou ler Salmos 1, que eu escolhi para ler com vocês. Então eu fiz minha oração, tô com a Bíblia aqui, vou ler Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Li o capítulo 1, queridos. Fiz minha oração, li o capítulo 1. Vou pegar o meu livrinho, o meu caderno, a minha agenda, né? E vou lá. Coloco o dia de hoje, coloco, que eu comecei o meu devocional em Salmos 1 e vou anotar o que o Senhor está falando comigo. Então, aqui, o que o Senhor me trouxe de entendimento, tá? Que Ele trouxe de revelação. Aqui na lateral da Bíblia, aqui, ó, do lado, da onde você lê o capítulo, tem algumas palavras-chave que o Senhor compartilha, fica mais fácil você olhar o que diz as palavras-chave. Aqui está dizendo assim, associações más. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, o que significa isso? Você tem que tomar cuidado com quem você está se associando, quem você está se conectando, quais são as mesas que você está sentando, quem você tem ouvido, né? Você tem que ouvir o quê? Quem vai te ajudar a crescer na fé. Não aquele que vai trazer coisas ruins para você. Nós somos bem-aventurados quando nós entendemos que nós precisamos estar selecionando aquilo que nós vamos ouvir. Amém? Nem se assenta na roda dos zombadores. Ou seja, você tem que tomar cuidado. Porque se você se assentar junto com aqueles que vão zombar, que vão tirar sarro, que vão contar piadas, que vão falar coisas que são contra a palavra do Senhor, você vai estar emprestando o seu ouvido e aquilo que entra no seu ouvido, muitas vezes vai para o seu coração e para a sua mente. E aí é isso que vai habitar seu pensamento. Então nós temos que tomar cuidado. Olha que lindo aqui, né? A fala que nós temos a satisfação na lei do Senhor e meditamos nela de noite, ou seja, nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. A lei do Senhor é a palavra do Senhor. Então aqui fala o quê? Que nós temos que meditar nela dia e noite. Porque se nós meditarmos nela dia e noite, nós seremos como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo nós vamos dar o fruto, aleluia, e tudo que nós fizermos prosperará. Que palavra maravilhosa! Aqui o Senhor está falando que nós temos que ser uma árvore que dá frutos, frutos espirituais, amor, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aí nós vamos prosperar em tudo que nós fizermos, a palavra está nos garantindo isso. Os ímpios não são assim. As pessoas que andam por aí, sem ter Deus no coração, sem ter Deus em suas vidas, sem ser filhos, eles são como a palha que o vento espalha. O vento vem e a palha manda, né? O vento vem e manda a palha embora. Some a palha. E aqui fala que os ímpios não subsistirão no juízo, ou seja, haverá uma separação daquele que é filho e daquele que é ímpio. Ímpio é aquele que aquele que comete impiedade, que faz aquilo que é contra a palavra do Senhor. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece cada um de nós, os seus filhos. Mas o caminho do ímpio perecerá. Ou seja, Deus conhece os santos. Santos são aqueles em comum, aqueles que são separados, né, por Deus. Mas aqueles que são perversos perecerão. Queridos, acabei o meu devocional. Marquei aqui do lado a minha palavra-chave, tudo aquilo que o Senhor falou comigo,
para que eu possa entender. Ou seja, Fernanda, toma cuidado com quem você vai ouvir. Às vezes, posso falar, até pessoas que a gente ama, mas são pessoas que acabam querendo compartilhar coisas ruins conosco, lixo. Nós não somos lixeira para irmos recebendo lixo das pessoas. Nós precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos. A palavra de Deus diz, em Filipenses 4, que nós devemos ouvir, né, e pensar. Nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é honesto, se tem alguma virtude, se há algum louvor. Nós precisamos pensar nisso, porque aí a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se cumprirá na nossa vida. Depois, queridos, anotei o que eu aprendi. Eu vou fazer oração, né, para finalizar o meu devocional. É claro que se eu tiver tempo ainda, eu vou ler, né, o meu devocional. Por exemplo, esse meu devocional do dia 14 de fevereiro, depois da palavra, hoje eu já li, porque eu tive tempo para isso. Né? Quando eu não tenho tempo, eu termino de ler a Bíblia e já faço oração. Agora, quando eu tenho um tempo maior, eu leio o meu devocional do dia de hoje, né, 14 de fevereiro, marco aqui, eu rabisco tudo, aquilo que o Senhor falou comigo, e que fica mais fácil, né? E depois eu faço a minha oração, olha só. E depois eu faço a minha oração. Para terminar, eu faço a minha oração e peço para que o Senhor me ajude, né? No decorrer do dia, a tomar como lição aquilo que o Senhor falou comigo. Eu preciso aplicar o ensinamento que eu tive da palavra na minha vida. Eu oro para que o Senhor me ajude a aplicar aquilo. Sabe, queridos, em Salmo 5:3 diz assim, vou ler rapidamente. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã, apresento a Ti a minha oração e aguardo com esperança. O que significa isso? Devoção a Deus. Pela manhã eu faço. Por isso que eu digo que, assim, não tem nenhum versículo bíblico que fale que nós devemos fazer o nosso devocional pela manhã, mas existem vários versículos da palavra de Deus que fala que pela manhã, né, o Senhor ouve a minha voz, pela manhã eu apresento a minha oração e o Senhor traz a esperança. A esperança é Jesus, amém? E para finalizar, em Êxodo 34:26, que eu já me estendi bastante, vocês já perceberam que eu gosto muito de falar, né? 34:26, eu acho que eu já falei minhas 5.000 palavras só agora de manhã. Êxodo 34:26. Diz assim, ó, prestem atenção. O melhor dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, o teu Deus. Então, o que significa isso? Primiciando o Senhor. Queridos, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Já faz alguns dias que o Senhor tem falado comigo sobre ensinar as pessoas sobre aquilo que Ele me ensinou. Então, nós precisamos replicar aquilo que o Senhor nos ensina, multiplicar na vida das outras pessoas, derramar na vida das outras pessoas. Se o seu copo está cheio de café, quando você se movimentar, você vai derramar o café. Se ele está cheio de água, você vai derramar a água. Agora, do que o seu copo está cheio? Ou seja, do que você está cheio? Se eu estiver cheia de Deus, eu vou derramar Deus na vida das pessoas quando me apertarem, quando eu sofrer alguma pressão. Agora, se eu estiver cheia de carne, das emoções, eu vou derrubar aquilo que eu estiver cheia. Deus abençoe você. Eu oro neste momento, Pai, agradecendo a Ti por essa palavra, por esse ensino, Pai, que o Senhor me ensinou primeiro. A Tua palavra vem primeiro para mim, para que depois eu possa compartilhar com os meus irmãos. E eu oro para que o Senhor ajude, Pai, cada uma dessas pessoas que estão ouvindo e assistindo esse ensino, Pai, para que o Senhor fale com eles e que eles possam entender o poder, Pai, do posicionamento, o poder da obediência, o poder de meditarmos na Tua palavra diariamente e de termos essa disciplina, Pai, nos disciplinarmos a nos aprofundarmos na Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigada e amém. Que Deus te abençoe.